Queridos, nós vamos começar hoje uma série de mensagens que é uma das séries mais importantes nessa casa e que nós fazemos ela há muitos anos. E todas as vezes que o Senhor nos direciona para começar essa série de mensagens, a gente já sabe no coração que Deus vai começar algo poderoso de dentro para fora na história de muitas pessoas. Nós vamos começar a série O Sermão do Monte. E esse ano nós vamos focar nessa verdade: quem ouve e fica. Durante essas próximas 5 semanas, nós vamos pensar como essa mensagem tão poderosa pode causar um impacto tão grande na vida das pessoas. E eu quero começar fazendo uma reflexão com você. Se essa mensagem lhe pedir para morrer em várias áreas da sua vida, renunciar coisas que você acha que não tem condições de renunciar, sacrificar coisas que você acha que você não está preparado para fazê-lo, abrir mão de coisas e entrar em um caminho que talvez te deixe um pouco desconfortável para viver a vida cristã. Se essa mensagem trazer para você uma revelação do que é de verdade ser um cristão e não apenas frequentar um culto, participar de uma igreja. Se no final dessas 5 semanas você olhar para as escrituras e pensar: Deus, quanta coisa eu preciso fazer morrer dentro de mim e nas minhas atitudes para viver o evangelho. Você vai embora ou você fica? Depois de ouvir, você vai ou você fica? E você não precisa responder isso agora, mas eu quero que você pense nessas próximas semanas, porque Deus vai falar conosco de uma forma tão preciosa nessas próximas semanas, alinhando o nosso coração, colocando nossa estrutura espiritual no lugar certo, trazendo revelação sobre algumas coisas para a nossa história, para a nossa caminhada de fé, e vai deixar muitas pessoas um pouco desconfortável. Algumas pessoas vão se sentir até inapropriadas, mas a grande beleza de ouvir a voz do Espírito Santo é você mesmo inapropriado, mesmo achando que não tem força para fazer isso sozinho, você acha que não vai ter condições de morrer para si mesmo, você ouve e fica. Porque quando eu olho para a sua cadeira, eu já vi gente sentando aí que não está mais aqui, ouviu e não ficou, que cantou os mesmos louvores que você canta, que leu a mesma Bíblia no telão que você lê, que enfrentou dias de chuva para vir em muitos cultos, estavam presentes aqui, como você está hoje, mas eu olho e você está sentado no lugar delas. Mas também eu vejo muitas pessoas que não têm uma vida perfeita, que está batalhando com sua história, que está buscando a cada ano se tornar parecido com Jesus, que ouviu e ficou, e continua ficando, porque entende que a obra de transformação, de mudança, não é feita pela mão humana, é feita pelo Espírito Santo de Deus, e só Ele pode mudar o coração de alguém. Irmãos, tem uma vida que Jesus imaginou para mim e para você. E tudo que nós vamos entrar nessa próxima estação é falar exatamente sobre isso. Sobre a vida que Jesus imaginou para que eu e você pudéssemos viver. E nós não estamos julgando quem foi embora. Pelo contrário, nós estamos dizendo: Senhor, guarda o meu coração. Se você está sentado aqui e se você vai ouvir essa palavra durante a semana, você precisa entender que tudo que nós precisamos ter é um temor no nosso coração. Aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Guarde o teu coração no temor do Senhor.
Incrível, irmãos, que quando Jesus começa o Sermão do Monte, Ele não começa com uma exigência. Jesus não começa com uma lista de regras, Jesus começa com felicidade. A mensagem mais bonita, o discurso mais bonito dele, e ao mesmo tempo o mais difícil, o mais desafiador, que ele sabe que é o guia, que é a regra de fé, que é a doutrina de todo cristão. E então ele vai ensinar e ele vai deixar marcado. E ele está dizendo para Mateus: Mateus, escreve bem isso. Escreve bem isso, porque isso a Vida Plena vai ler lá em 2026 e eles vão escolher se vão ficar ou se vão embora. O Sermão do Monte poderia ser, apesar de estabelecer a nossa regra de fé, poderia ser muitas exigências, mas ele começa com felicidade. Felicidade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, ou acompanhe conosco aqui. E antes de ler esse texto, eu quero que você veja a cena por detrás desse texto. No capítulo 4, mostra que Jesus acabou de percorrer toda a Galileia. Ele pregou, ensinou, curou. E no final do capítulo 4, termina dizendo que grandes multidões seguiam ele. Da Galileia, de Decápolis, que eram 10 cidades, Decápolis, 10 cidades que ele tinha passado, curado, pregado. Gente de Jerusalém, gente além do Jordão, gente da Judéia. O movimento estava crescendo. Todo mundo queria saber o porquê estavam fazendo aquele movimento, Jesus curando. Sabe aquela igreja da moda, sabe aquela igreja da onda, sabe aquele momento que todo mundo dizia: e vamos lá na Vida Plena. Então as multidões começaram a seguir Jesus. E andar com ele era barulho, luzes, multidão. Então no versículo 1 do capítulo 5 que nós vamos ler, coloca por gentileza. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Mas quem se aproximou deles do meio da multidão foram seus discípulos. Irmãos, nós tivemos a alegria de poder ir no monte que ele pregou essa mensagem lá em Israel. Essa é uma experiência que eu acredito que eu gostaria muito que todos vocês pudessem ter. Mas bem no dia do Monte das Bem-aventuranças, que é onde Jesus pregou o Sermão do Monte, eu sou apaixonado pelo Sermão do Monte, era o dia que a Naine ia pregar. E a Naine então vai no lugar, não temos certeza se foi ali, mas nós sabíamos que Jesus tinha pisado em algum daquele lugar, daquela pedra. Jesus tinha sentado em algumas daquelas pedras. E o que é interessante é que o sermão, as multidões, elas ficavam embaixo, e aquele era um lugar para muita gente, uma multidão de pessoas. E até os estudiosos dizem que ele se assentou porque a voz dele conseguia alcançar mais até o último que estava lá no fim da montanha, perto do mar. Porque o monte, ele acaba terminando ali perto do mar. E aquela multidão ali, os discípulos se aproximam dele. Ele se assenta e ele começa a falar. Ele não precisou gritar, porque o vento levava a voz dele, que fazia eco. A sonorização era perfeita. Uma coisa linda, maravilhosa, como Jesus, ele era o Criador, ele sabia daquilo, ele tinha o melhor técnico de som, porque certamente o próprio vento recebeu ordem dele para poder espalhar a sua voz. Imagina você sentado ali. Ele viu a multidão, ele subiu no monte. É interessante que a multidão estava lá, mas quem se aproximou foram os discípulos.
Irmãos, no final, quando termina uma estação, quem fica são os discípulos. Quem se aproxima para ouvir de verdade são os discípulos. A multidão é empolgada, a multidão gosta de barulho, a multidão gosta de luzes, a multidão gosta se o pastor está pregando ou se é outro pastor que está pregando, eu não gosto. A multidão tem essa opinião. A multidão prefere um cantando ou outro cantando, a multidão faz escolhas. Mas os discípulos ficam. Os discípulos se aproximam. Os discípulos ouvem mais perto. Os discípulos se envolvem. Os discípulos não estão ali apenas para seguir o fluxo. Os discípulos estão para viver o evangelho de verdade. Quem é você? O que fica no meio da multidão? Ou que está se aproximando cada vez mais? Você sente no teu espírito: eu estou cada vez mais perto, eu estou cada vez mais próximo. Eu resistia ao grupo de crescimento, agora não resisto mais. Eu resistia em servir, agora não, agora estou servindo. Eu resistia em fazer os cursos, não, agora eu estou fazendo o curso. Eu achava que o batismo não era importante, não. Você está ouvindo e você está se aproximando cada vez mais. E é essa aproximação que vai fazer você ouvir os planos, critérios, regras de fé que Jesus tem para você. O Sermão do Monte, irmãos, não é para uma mensagem para curiosos, não é. É uma mensagem para quem decidiu ficar. O Sermão do Monte é um manual de vida que Jesus disse: assim deve ser a atitude de vocês. Se vocês vão construir algo, construam dessa forma. Termina o Sermão do Monte, Jesus dizendo: se você, depois de ouvir tudo isso, decidir ainda construir na areia, vai ser grande a sua queda. Mas se você construir na rocha, pode vir a tempestade e você não será abalado. É interessante, depois de tudo isso, esse sermão que poderia começar, como eu disse anteriormente: vocês então precisam fazer isso, vocês precisam se vestir desse jeito, vocês precisam então ter a Bíblia debaixo do braço, quando vocês forem demonstrem uma postura. O Sermão do Monte não começa com regras. O Sermão do Monte começa com uma palavra em grego chamado Makarios. Diga comigo, Makarios. Para você não esquecer, diga mais uma vez, Makarios. Essa palavra tem pelo menos 3 significados. A primeira, feliz. Diga comigo, feliz. Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: felizes são aqueles. Mas essa palavra também representa bem-aventurado. E a tradução da Bíblia em português, na maioria das vezes, decidiu colocar a palavra bem-aventurado. Por isso é chamado o Monte das Bem-aventuranças. Por isso essa expressão entre os cristãos, o bem-aventurado. Isso tanto na doutrina católica, cristã, ortodoxa. Todos que creem na Bíblia entendem que a tradução para essa palavra Makarios é feliz, bem-aventurado ou abençoado. Então Jesus começa o sermão dizendo: vocês querem ser felizes? Vocês querem ser bem-aventurados? Vocês querem ser abençoados? Não difícil, não impossível, não você precisa melhorar tudo, não, apenas você quer ser feliz. Gente, quem não quer ser feliz? O grande comunicador Jesus atraiu a atenção daquela multidão e principalmente dos seus discípulos que estavam em formação. Ele está dizendo: se vocês querem ser felizes, se vocês querem ser abençoados, ouçam o que eu vou dizer para vocês, porque essa é a verdadeira alegria, essa é a verdadeira bênção. E ele então começa com o escândalo das bem-aventuranças, porque o que você vai ler a partir de agora é um escândalo. Talvez você vai pensar: não, isso é uma das coisas mais difíceis de poder colocar em prática.
mas a gente passa por esses textos de uma forma tão rápida, que a gente não percebe quanta riqueza tem dentro desse Sermão do Monte. Irmãos, eu li o Sermão do Monte a minha vida toda, desde quando eu era criança. Mas eu tive uma revelação do Sermão do Monte há uns 8, 10 anos atrás, e a gente tem vindo pregando sobre o Sermão do Monte quase que anualmente, porque eu ainda estou colocando o meu coração para me tornar esse cristão que o Sermão do Monte diz que eu preciso ser. Eu estou mais perto do que eu já estive. Eu já trabalhei muito mais coisas do que eu já tinha na minha história, na minha vida. Eu vi Deus trabalhando tudo isso por quê? Porque eu ouvi e fiquei. Eu fiquei quando tudo estava moendo na minha vida. Eu fiquei quando as coisas não faziam sentido. Eu fiquei quando as coisas estavam difíceis. Eu fiquei quando a decepção chegou. Eu fiquei quando a frieza me alcançou. Eu fiquei quando o pecado me alcançou. E eu fiquei. Eu fiquei quando eu não entendia, eu fiquei. Eu fiquei quando eu fui traído, eu fiquei. Eu fiquei quando me ofenderam, eu fiquei. Porque tudo tem a ver comigo. Que tipo de vida cristã eu quero viver para o meu Deus? E Jesus começa a sua principal mensagem dizendo, no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu acredito que a gente pode ler junto isso. Vamos ler junto? 1, 2, 3, mas vamos ler bonito. Não assim, bem-aventurado. Não, vamos ler bonito. Você está no Sermão do Monte, vamos junto? Se você ler forte, Deus vai te levar para Israel uma hora, em nome de Jesus. E lá no Sermão do Monte, você vai dizer, eu tenho ficado. E um dia você vai lembrar disso. Olha, sabe que na mensagem do ouvi e fiquei, eu tomei uma decisão, que um dia eu estaria aqui no Monte das Bem-aventuranças. Deus vai abrir portas, Deus vai prosperar, Deus um dia vai te levar para lá. Vamos ler junto, 1, 2, 3 e... Vamos lá, vamos seguindo. Vamos para o versículo 12. Vamos voltar para o versículo 3. E agora eu vou ler para vocês. Felizes e abençoados os pobres de espírito. Felizes e abençoados, porque deles é o reino dos céus. Felizes e abençoados os pobres felizes, Jesus, versículo 4. Obrigado. Eu amo você, Bruna, Deus abençoe. Felizes e abençoados os que choram, pois serão consolados. Felizes e abençoados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, felizes e abençoados, pois serão satisfeitos. Felizes e abençoados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes e abençoados os puros de coração,
pois esses puros de coração verão a Deus. Felizes e abençoados aqueles que são pacificadores, pois esses são chamados filhos de Deus. Felizes e abençoados os perseguidos por causa da justiça, pois eles é o reino dos céus. Felizes e abençoados serão vocês quando por minha causa insultarem vocês, por minha causa, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Queridos, se a gente for olhar bem para essas 8 palavras que a gente encontra aqui, 8 vezes aparece a palavra bem-aventurados. Mas o que é interessante é que Jesus está chamando de feliz, abençoado, bem-aventurado, o pobre em espírito. Aquele que reconhece que não tem nada, que ele é fraco. Bem-aventurado que chora, aquele que parte diante da própria fraqueza, que é quebrado diante da sua própria fraqueza. Ele diz: feliz é o manso, que é aquele que domou a sua natureza violenta e explosiva. Ele também diz: feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. É aquela pessoa que não satisfaz com aquele mínimo espiritual. E ele continua dizendo: feliz e abençoado é o misericordioso. A palavra misericórdia é a junção de 2 palavras, miséria e cardio. O misericordioso é aquele que coloca o coração na miséria do outro, na dor do outro. Não é quem tem pena, e eu já vou falar sobre isso. E ele diz: feliz e abençoado é quem tem pureza de coração. É aquele que trabalha naquilo que está dentro, que ninguém vê, não apenas aquilo que aparece. E ele diz: feliz e abençoado é aquele que é um pacificador. É aquele que joga água no fogo e não gasolina para ver o circo pegar fogo. Ele diz: bem-aventurado é o perseguido. É aquele que pagou um preço por se colocar do lado de Cristo e dizer: eu vou segui-lo, minha vida é diferente. Agora me diga, irmãos, o que nessa lista o mundo celebra? O que nessa lista o mundo diz: esse é o tipo de cara, esse é o tipo de homem, de mulher admirável? Porque o mundo está dizendo o tempo todo: você precisa ser forte, autossuficiente, invulnerável. O mundo quer que você não chore, que você não se quebrante, que você não se curve. O mundo quer que você se coloque numa posição de andar de nariz erguido, de mostrar quem manda. O mundo quer te mostrar que é mais importante aquilo que você veste, gaste tudo que você pode para mostrar para os outros que você está na alta sociedade. O mundo diz que homens que choram são fracos. O mundo aplaude quem não depende de ninguém. É isso que o mundo aplaude. Aqueles que chegam no final da história e dizem: olha, cheguei aqui por minha própria força. É isso que o mundo aplaude. E Jesus olha para esse quadro todo e ele diz uma coisa: felizes são aqueles que o mundo descarta. Felizes e abençoados são aqueles que o mundo não celebra. Por isso é um escândalo viver esse estilo de vida. Se você quer ser um cristão de verdade, viver esse estilo de vida vai te abençoar, vai te trazer felicidade. Mas ele está escrevendo algo que descrevendo algo que é muito importante. Ele está dizendo: essa é uma vida real. E é uma vida possível. E é uma vida que eu imagino que você viva. Não é só para alguns iluminados. Não é só para alguns espirituais que estão há muitos anos na igreja. Não, esse é o padrão para quem está chegando. É o padrão para quem está ouvindo. É o padrão até para quem vai embora e um dia vai se lembrar: tem uma verdadeira vida que Deus imaginou para mim, e eu preciso voltar para ela. Irmãos, algumas semanas atrás eu estava num grupo de homens de negócios. E eu estava ouvindo algumas conversas, mas quando o palestrante chegou,
Ele usa uma mensagem dizendo: olha, vocês precisam ser o mais forte que vocês podem, o mais destemido e determinados que vocês podem ser. Você precisa provar que você tem tanta força que as pessoas precisam olhar para você e dizer: olha, esse homem tem coragem para ir sozinho. É uma autoconfiança. E ele diz: muitos são vulneráveis demais. Homens de negócios precisam demonstrar força e não vulnerabilidade. Eu fiquei pensando, é exatamente isso, o oposto do que Jesus disse. Esse tipo de vida, e você anda com gente que é assim. Talvez o teu chefe, a pessoa que está sobre a sua vida, talvez pessoas que negociam com você, você sabe, eles têm uma postura arrogante. Eles têm um posicionamento num lugar que nada se parece com o modelo de vida de Deus que Ele nos chamou para viver. Mas sabe o que é interessante? O fio que une todas essas 8 bem-aventuranças é que o coração do homem, ele se posiciona nesse lugar. O que une não é a performance, o que une essas 8 aventuranças, o que costura essas 8 bem-aventuranças, não é uma decisão de você poder mostrar para os outros. Mas o que une isso é um posicionamento do coração. Você não vai receber poder para viver as bem-aventuranças, irmãos. Você não vai receber um batismo de Deus para você viver as bem-aventuranças. O que eu e você vamos precisar é escolher todos os dias, posicionar o nosso coração e ir costurando nossa história nesse sermão. Dizendo: Senhor, me ensina a ser mais parecido com o teu padrão. Me ensina a ser mais parecido contigo, Senhor. Eu quero falar com vocês sobre cada um deles. Felizes são os pobres em espírito. Primeiro, perceba que não é pobre de espírito, é pobre em espírito. Irmãos, não é uma técnica humana aprendida. E também muito diferente do que muitas pessoas pensam, que Jesus está dizendo para você ser um pobre na sua vida financeira. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está colocando com toda clareza: o que eu quero que você seja é um pobre em espírito. É você reconhecer de verdade que sem Deus você não é nada. É você levantar todos os dias, o teu coração acorda dizendo: Deus, sem o Senhor, nem o ar que eu respiro eu teria. É aquela disposição do coração de depender de Deus mesmo quando você está no sucesso. É quando você tem condições de mostrar para as pessoas que Deus te prosperou, te abençoou, te colocou num lugar de destaque, e ainda você continua dizendo: sem o Senhor eu seria um pobre, miserável, nu, sem condições de nada, porque foi Ele que me trouxe até aqui. É um reconhecimento. Infelizmente muitas pessoas acham que para cumprir essa bem-aventurança, ele precisa dar tudo aos pobres. São Francisco de Assis fez isso, colocando uma cultura de pobreza, para que você se torne mais próximo de Deus. Então você não pode ter bens, você não pode prosperar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o nosso coração precisa reconhecer que nós não temos nada sem Ele. Isso é ser pobre em espírito. Irmãos, porque eu conheço muitas pessoas que têm tanto, e elas reconhecem tudo que foi Deus que deu, e elas têm uma humildade para com as pessoas. Mas eu conheço tantas pessoas que nem chegaram lá, estão batalhando pela vida, mas elas têm uma arrogância, um orgulho, porque elas não reconhecem que foi Deus que as trouxe até aqui. Quanto mais você anda com Deus, mais humilde você se torna, mais pobre em espírito você se torna. Continua dizendo: felizes são aqueles que choram. Essa palavra chorar no original é aqueles que são quebrantados. Felizes são aqueles que são quebrantados.
Irmão, se uma música não te quebranta, se uma palavra não te quebranta, se você não chora por pecados que você cometeu, se o teu coração não acelera porque você falou o que não deveria falar, você viu o que não deveria ter visto. Chorar não é você programar um arrependimento. Chorar é você ser quebrantado ao ponto de correr para Deus quando você está arruinando coisas que Deus planejou para você, quando você está destruindo o propósito de Deus, quando você está fazendo escolhas que estão te conduzindo para longe do propósito. Irmãos, toda vez que você começa a ficar anestesiado demais, toda vez que você começa a ficar com o teu coração frio demais, coloque o teu coração intencionalmente nessa bem-aventurança. Senhor, me quebranta, Senhor, faz o que preciso for para me quebrantar, porque eu não choro mais, eu não tenho mais aquele coração para me arrepender dos pecados. Senhor, por favor, eu estou me perdendo. Irmãos, todos aqueles que começam a andar com Deus serão felizes no quebrantamento, porque todas as vezes que você se quebranta, você vai receber uma graça de Deus, e Ele vai trocar aquele choro, aquela lágrima, por uma festa, por uma celebração para você. Sabe, irmãos, é quando a gente se aproxima da santidade de Deus e a gente percebe que a gente tem muito que chorar pela nossa tristeza, pela nossa fraqueza, pelos nossos pecados. Jesus continua dizendo: sabe como vocês serão felizes se vocês forem mansos? Que é interessante que toda pessoa que pensa em mansidão, pensa em uma pessoa que fala baixinho, de temperamento calmo. Não é assim que você pensa uma pessoa mansa? Até a gente diz: nossa, mas um cachorro é manso se ele não late alto. Um cachorro é assim. Mas não é assim que Deus está falando sobre mansidão. Mansidão é quando tem um animal selvagem, e essa foi a expressão que Jesus usou aqui. É um animal selvagem debaixo de controle. Isso é mansidão. É um potro violento, é um animal que ninguém consegue domar, mas agora ele está debaixo de controle. E é por isso que Jesus disse: se vocês colocarem o meu jugo sobre vocês, vai ser suave e leve a caminhada. Porque quando nós estamos debaixo do controle de Deus, a gente se torna pessoas, mesmo com temperamento forte, mesmo que antes a gente gritava, brigava, arruinava tudo ao nosso redor, agora a gente está debaixo de controle. E esse controle é um controle do Espírito, é um andar com Deus, é um caminhar com Ele. E é por isso que quando você olha para uma pessoa que está andando com Deus, está ouvindo e está ficando, mas por que não é mais nervosinho? Por que essa pessoa não está gritando mais? Gente, mas meu pai mudou demais. Minha mãe não é mais a mesma, aquela louca desvairada, não é mais a mesma. E esse daqui que ficava bravo por qualquer coisa, chegava a ficar roxo, já internamos ele no hospital psiquiátrico de crise de nervos. E agora, ele está andando com Deus, ele está ouvindo, está ficando. É um animal selvagem debaixo de controle. Alguns anos atrás, eu sempre fui uma pessoa muito, e sou ainda. Se eu fosse colocar a minha lista de bem-aventuranças que eu ainda preciso crescer, você ia começar a jejuar por mim toda semana. Mas, irmãos, eu me lembro um tempo atrás que algo clareou na minha cabeça. Quando eu estava lidando com algumas questões, eu estava falando de uma forma muito forte, e daí uma líder chegou e falou para mim assim: pastor, Deus não quer que você mude o teu temperamento, nem quem você é. Ele só quer que você tenha domínio próprio. Só domínio próprio.
que é um dos frutos do Espírito. Irmãos, não tem como ser manso sem controlar, debaixo de trabalho constante, ouvir a palavra, ser lavado pelo Espírito. Porque se você olha, a pessoa mais mansa que teve foi Jesus. Alguns podem dizer que foi Moisés, de fato ele foi um homem manso, e esse homem manso acabou matando um egípcio. Imagina se ele fosse bravo. Apesar de aguentar 3 milhões de pessoas no deserto, você precisa de muita mansidão. Mas é o quê? É um potro selvagem debaixo de controle. Mas Jesus, ele é manso e humilde. Mas mesmo manso e humilde, ele vai no templo e ele quebra aquelas mesas, ele joga aquelas mesas no chão, porque mansidão não é sinônimo de passividade. Não tenha falso julgamento achando porque uma pessoa fala alto, porque uma pessoa é expansiva, porque uma pessoa toma decisão, porque uma pessoa lidera, porque uma pessoa tem, às vezes até é colérica. Não avalie ela mal achando que ela não é mansa, porque às vezes ela é muito mais mansa do que uma pessoa que fala baixinho, que fala meigo, e quando explode, destrói com todo mundo. Por isso nós precisamos aprender qual é a felicidade de andar em mansidão. Esse é o padrão de Jesus. Nunca esqueça isso, ser manso é um poder sob controle. Jesus continua dizendo: felizes os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, nós poderíamos ampliar isso para tantas áreas, mas geralmente a gente fala sobre uma satisfação religiosa que toda pessoa parece que tem, de querer vir para uma igreja e fazer parte de um movimento. Mas aquele que tem fome e sede de justiça não é aquele que quer ser um bom cristão, cumprindo regras. Ter fome e sede de justiça é uma pessoa que tem um desespero, é uma pessoa que não consegue se contentar com o mínimo espiritual, é uma pessoa que tem um discernimento no coração. Então ele olha e ele quer fazer justiça àqueles que estão sofrendo, fazer justiça aos pobres, fazer justiça ao perdido. É por isso que essa felicidade de abrir a casa para fazer justiça com quem está indo para o inferno e trazendo essas pessoas para serem salvas num GC na sua casa, é a maior bênção para uma família. A maior alegria é você ter uma casa que está tendo salvação, porque quando tem salvação na tua casa, os céus estão celebrando, e se os céus celebram, bênção vem sobre essa casa. Irmãos, a coisa mais maravilhosa é ter porta aberta para a gente se salvar na tua casa. Então, Jesus está dizendo: fome e sede de justiça, para você cuidar do órfão, da viúva, do pobre, para você acolher os nossos irmãos que muitas vezes estão na margem da sociedade porque eles não têm uma comunicação. Sabe o que nós deveríamos como igreja? Inclinar o nosso coração e dizer: Senhor, faz justiça para a nossa comunidade surda. Nós queremos ser uma igreja que celebra a vida deles, dizendo assim: continuem vindo para cá, porque nós vamos aprender a sua linguagem. Quem sabe alguns de vocês precisam nessa estação aprender uma linguagem para falar com eles, para acolher eles, para recebê-los em amor. Eles não podem ouvir, mas eu vou pedir para que vocês olhem para a igreja que vocês estão frequentando, e nós vamos aplaudir a vida deles, mas a gente aplaude eles de forma diferente. Vamos aplaudir eles. Olhe para eles. Nós queremos celebrar a vida de vocês. Não é você dar comida para pobre.
Quando você traz o teu quilo do amor, você está fazendo justiça, está. Mas é mais do que isso, irmãos. Porque a maior injustiça que um homem tem é ir para o inferno, não ter Cristo como seu Salvador, e você está fazendo algo por isso. Você está invadindo o mundo das trevas para salvar aqueles que não conhecem a Cristo. Porque felizes são esses. Inclusive Jesus repete isso, ele diz: formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Qual foi a última pessoa que você trouxe para Cristo? Qual foi a última pessoa que você levou para conhecer a verdade do Evangelho? Continua as Escrituras dizendo: felizes são os misericordiosos. Jesus continua no sermão dele. Eu disse para vocês que misericórdia é a junção de duas palavras. Irmãos, misericordioso é aquele que não olha para a falha do seu irmão, para a falha do outro, que levanta o dedo e aponta e diz: olha lá o que ele está fazendo, olha lá o que ele está aprontando. Mas é aquele que olha para a falha do outro e lembra da sua própria falha. Então ele vai fazer de tudo para resgatar o outro, para ajudar o outro, para proteger o outro, para o outro não se perder. Então, o que eu vou fazer para isso? Porque se você aponta um dedo e não faz nada pela queda do irmão, do fracasso do irmão, do erro do irmão, você não está agindo com misericórdia. A misericórdia é você ver, amar, acolher. Se precisar ir lá para o lodo, para arrancar aquela pessoa do lodo, vai para o lodo. Nós somos julgadores demais, irmãos. Nós apontamos o dedo demais. Não é apenas a mão, mas é olhar para a miséria de quem está ao seu redor. É colocar o coração na vida daquela pessoa. Jesus continua dizendo: felizes são os que são puros de coração. Sabe quem é o puro de coração? É aquela pessoa que não tem duas vidas. Puro de coração é o que você é quando ninguém está vendo o que você faz. Você é o mesmo aqui, é o mesmo lá fora. Você é o mesmo dentro da tua casa, é o mesmo lá fora. Você é o mesmo que serve aqui, é o mesmo que trabalha lá fora. É o mesmo que fala de Deus aqui, é o mesmo que não fala palavrão lá fora. É o mesmo que está aqui e não está se corrompendo lá fora com uma vida dupla. Porque você está trabalhando de dentro para fora. Você não está apenas polindo o externo, dando brilho na lataria. Você está de fato trabalhando o Senhor. Tem tanta coisa aqui que precisa melhorar. De glória em glória. Jesus disse: felizes são os pacificadores. Sabe, irmãos, quem são os pacificadores? São aqueles que entram num ambiente de conflito e ele escolhe ser a água e não a gasolina, como eu disse anteriormente. Ele resolve o que tem que ser resolvido. Ele cobre o que precisa ser coberto. Ele não espalha fofoca e ele não espalha o que deveria ser guardado em segredo. Essa pessoa é uma pacificadora. Não é aquela que ouve aqui e leva lá, que cria confusão. É aquela pessoa que sempre tem uma conversinha para falar mal dos outros, que tem uma maldade para falar do irmão, que sempre tem uma coisa para dizer: está vendo o que a pessoa fez? E essa pessoa é venenosa. Tem até um hino que diz: cobra venenosa, ei, 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 ei. Mas a gente não canta aqui esse hino. São pessoas que guardam o coração para serem pacificadores. E por último, Jesus disse: vocês serão felizes quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Irmãos, esse é o resultado de tudo que veio antes. Tudo que você ouviu anteriormente, sobre ser pacificador, sobre chorar, sobre ser pobre em espírito, tudo que você ouviu anteriormente
vai te levar a esse lugar aqui. Escute isso. Se você quiser ser manso, se você quiser ser pacificador, se você quiser ser misericordioso, se você quiser ter fome e sede de justiça, se você quiser ser manso, quebrantado, chorão, chorar por Cristo, puro de coração, o mundo vai te rejeitar. Escute isso, o mundo vai te rejeitar. Eu vou repetir isso, o mundo vai te rejeitar. Porque Jesus disse isso. E ele disse: quando o mundo te rejeitar por conta dessas coisas, por minha causa, porque você decidiu andar no Sermão do Monte, se alegre, porque aquilo que você está recebendo de rejeição agora, eu vou preparar para você um lugar onde os céus vão celebrar a sua vida. Irmãos, e o mais importante é que o céu reconheça, porque nós vamos ter que prestar conta naquele dia para o nosso supremo pastor. Irmãos, o resultado de tudo isso, quando nós vivemos assim, o mundo nunca vai nos aplaudir. Os amigos da faculdade, os amigos do trabalho, eles nunca vão dizer uau. É o resultado de quem quer andar com Deus. O mundo até estranha um jovem que não faz sexo antes do casamento. O mundo até estranha um cara que não mente para vender algo. O mundo até estranha uma pessoa que não fica falando mal dos outros, que ele corta essa conversinha. O mundo estranha alguém que é puro, que não fala besteira, que sai de grupos quando tem pornografia. O mundo até estranha homens que estão ali lutando com as suas fraquezas, dizendo assim: não quero mais isso, não, eu quero. Ele está crescendo, o mundo estranha, o mundo questiona. E Jesus disse: quando isso acontecer por causa do meu nome, fique feliz, se alegre e exulte, porque a tua recompensa no céu será muito grande. Eu encerro essa noite, enquanto a equipe de louvor vem, dizendo para você, irmão, eu queria deixar mais uma coisa que eu vejo nesse texto. As 8 bem-aventuranças têm uma estrutura. O que você vai ver nesses 3 capítulos, nessas próximas 5 semanas, teólogos levaram anos para estudar o Sermão do Monte. Tem livros com vários títulos separando a estrutura do Sermão do Monte. Teólogos discutiam nas escolas de teologia detalhes disso, porque é o sermão mais importante de Cristo. Passar a vida cristã e não entender o Sermão do Monte é, no mínimo, uma pessoa que está vivendo o Evangelho para receber, se satisfazer, e não para se transformar. O Sermão do Monte é a mensagem mais importante de Jesus. Todo o resto parte desse lugar. As 8 bem-aventuranças têm uma estrutura. As 4 primeiras estão falando de uma coisa interna. E as outras 4 estão falando de posicionamentos externos. As 4 primeiras estão falando que você precisa ser pobre em espírito, ser quebrantado, chorar, que você precisa ser manso e que você precisa ter fome de justiça. Esses são posicionamentos que ninguém vê, porque eles acontecem dentro de você. E você está queimando por dentro para se tornar essa pessoa, batalhando as suas batalhas para se tornar essa pessoa. Agora tem 4, as outras 4 são posicionamentos externos.
Quando você é uma pessoa misericordiosa, você precisa externar isso. Você não tem como ser misericordioso só por dentro. Misericordioso tem ação. Você não tem como ser puro de coração, porque as pessoas não vão ver a tua pureza de coração. Deus vai ver, mas isso vai se revelar numa atitude externa. Pacificador, só se sabe quem é pacificador quem age como pacificador. Então quem é perseguido está na cara quem é perseguido. E é verdade que todas essas 8 transbordam para fora. Irmãos, que essa igreja possa nos próximos domingos continuar vindo e passar a vida ficando. Eu vou ficar, Senhor. Eu pedi para você não responder no começo dessa palavra se você, depois de ouvir tudo que você vai ouvir, você vai ou você fica. Mas talvez essa seja uma hora de você responder. E você não precisa ser perfeito para ficar, porque você vai ter a ajuda do Espírito Santo para trabalhar essas áreas da sua vida. Jesus está dizendo: essa é a vida genuína que eu tenho para você. Não começa com uma lista de regras, começa com o posicionamento do coração. Essa é a verdade. É algo que vai começar de dentro e vai transparecer para fora. Irmãos, é tremendo, porque em Lucas 5, Pedro está lavando as redes, depois de uma noite em que ele não pescou nada. E ele está ali de verdade, decepcionado, quebrado. E Jesus manda Pedro voltar para alto mar. Ele diz: Pedro, jogue de novo, mas agora em águas mais profundas. E Pedro, ele obedece, com um certo ceticismo. Pedro obedece. E ele toma uma decisão ali, mesmo falando para Jesus: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas pela tua palavra nós vamos lançar as redes de novo. Pela tua palavra. E o resultado é que a pesca é tão grande que as redes começam a se rasgar. Irmãos, Pedro não teve uma euforia, mas ele se prostrou. Ele disse: Senhor, depois de ver tudo isso, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Irmãos, a gente começa ouvindo a primeira bem-aventuranças, dizendo: você é pobre em espírito. Deus está fazendo tanto por você. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Você talvez esteja aqui hoje só para agradecer. Você tem história com Deus, você tem uma caminhada com Cristo. Mantenha o teu coração, o teu espírito quebrantado. Seja pobre em espírito. Continua dependendo dele, dizendo: Senhor, eu não sou ninguém, eu não mereço nada disso, tudo que o Senhor tem feito. Então todas as outras bem-aventuranças você vai poder trabalhar na sua vida intencionalmente. Mas alguns de vocês talvez estão cansados, apáticos, anestesiados. E você precisa sair do meio da multidão e vir sentar mais perto, para ouvir com mais clareza o que Deus está falando para a sua história. Irmãos, que o nosso coração fique sensível à voz de Deus na próxima estação. Que essa igreja possa ouvir o Espírito Santo nessa próxima estação. E que a gente trabalhe em coisas que o mundo não celebra, mas o céu se conhece e recompensam. Essa é a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé. Se você é como eu, você tem mais de uma bem-aventurança para ser mais feliz, para trabalhar na sua vida. Qual é a sua? Qual é a sua bem-aventurança? Qual é a área que você precisa trabalhar mais na sua vida? Feche seus olhos.
Enquanto eles vão cantar uma parte da canção por causa do nosso horário, eu gostaria que você nesse momento, talvez alguns de vocês possam dizer: Senhor, todas essas eu preciso crescer, todas essas eu preciso trabalhar, posicionar meu coração. Está tudo bem, porque o mais importante é que você está ouvindo e está ficando, e você vai continuar ficando. Pai, ouve teus filhos nessa noite, ouve seus filhos nessa noite, Senhor. Ouve, ouve, ouve. Eles estão saindo da multidão. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Sem ti não há valor em nós, Senhor, não há. Sou como um vaso de barro, Senhor, nos ajuda. pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença, Tudo que nós precisamos, é tudo que eu preciso. É tua presença, é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. abra tuas mãos, porque quando você abre a sua mão, você abre também o seu coração. Você está onde no meio da multidão? Ou você está entre os discípulos que estão bem perto e pararam para ouvir? O texto traz clareza dizendo que os discípulos se aproximaram para ouvir. Talvez essa estação de você sair da onde você está no mundo espiritual e dar passos em direção a se aproximar para ouvir mais. E dar esse ano para Jesus, desse maio ao próximo maio, e deixar Deus trabalhar na sua vida o padrão de Cristo na sua história. Dê um ano para Jesus, dê um ano para Ele, para você se aproximar e tornar-se um discípulo mais perto de Jesus. Pai, eu oro porque tem orações que eu não consigo ouvir, nem o cônjuge, nem o pai, a mãe, o filho vai conseguir ouvir, só o Senhor vai ouvir. E essas são as orações mais poderosas, de alguém que está lá no meio da multidão dizendo: Deus, eu já estive ali sentado na frente, e eu vim aqui para trás. Pai, eu quero orar para que a frente esteja cheia e atrás vazia. Que nós não sejamos uma igreja de multidão, mas de novos que virão, mas encontrarão discípulos aos pés de Jesus. Nos torna discípulos que estão aos pés de Jesus, por favor, Senhor. Guarda o nosso coração para que nenhum de nós caiamos e todos nós possamos receber do Senhor a recompensa eterna, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana abençoada. Vão com